pessoal. Eu sou a Patrícia, eu sou o Fabrício. Estamos aqui com um convidado muito especial para mais um Arbicast. Bruno, muito obrigada pela presença de você aqui com a gente. Bruno tem uma experiência super vasta em mercado financeiro e em empresas também relacionadas ao setor. Aqui o Fabrício também vai poder se apresentar um pouquinho, ele também trabalha aqui no banco. E a gente vai fazer uma conversa aqui bastante focada nesse setor e também com bastante coisa básica para tirar dúvida, contar um pouquinho aqui das nossas experiências. Espero que vocês gostem. Vou passar a palavra então para o Fabrício. Olá, bem-vindo, Bruno. Obrigado pela presença. Obrigado por poder ter um tempo investido aqui com a gente. Importante falar sobre as capacidades que o banco tem nesse mercado brasileiro, mercado financeiro. É um banco extremamente bem reconhecido, bem avaliado há tantos anos no mercado. E a ideia com este tipo de programa é que a gente possa compartilhar um pouco das capacidades, do futuro, do aprendizado que a gente tem como instituição e também como pessoa, e a gente tem contado aí com convidados mais que especiais para deixarem nossa conversa ainda mais interessante. Então, obrigado, Bruno, de novo. Queria que você se apresentasse primeiro, por favor. Obrigado vocês pelo convite, vai ser uma honra participar, contribuir um pouco, né, com o que vocês estão fazendo. Bom, me apresentando, sou Bruno, né, tenho quase 25 anos aí de história no mundo corporativo, trabalhei, como a Patrícia mencionou, muito em mercado financeiro, mas fui consultoria, fui e-commerce, então acho que eu tenho uma experiência não linear, mas vasta em diversos segmentos. E de novo, acho que eu consigo contribuir bastante aí com o que vocês estão trabalhando, desenvolvendo e conquistando no mercado hoje. Obrigada. Aliás, o Bruno passou por empresas que são muito admiradas no Brasil, são muito grandes, então a gente tem bastante coisa aqui para poder falar com você, né? E aí a primeira pergunta assim que eu gostaria já de fazer para você é, em várias dessas empresas que você passou, a gente, inclusive hoje a gente no banco também fala muito e tem muito produto aqui, é o famoso embedded finance ou finanças embarcadas. Então muito se diz, mas nem todos aqui de fato, conhecem, né, o que que é esse produto, o que que é, ou se é um serviço, se é um produto, enfim, explica pra gente, assim, o que que é esse embedded finance? Super explico. Primeiro, acho que vale contextualizar nessas empresas que você falou, talvez três delas fazem muito sentido a esse ponto, que é Mercado Livre, XP e PicPay. Uhum. Quando você olha Mercado Livre hoje, todo mundo acha que Mercado Pago já era algo gigantesco, né, É há muito verdade, tempo é atrás. verdade. Só que o Mercado Livre nasceu só com a plataforma de marketplace. Na realidade, nasceu com uma plataforma de leilão. E aí foi evoluindo para o modelo de marketplace Caramba. e é o que é hoje. E no meio do caminho, o Mercado Livre e o marketplace começaram a entender que tinha uma oportunidade de lançar uma plataforma que no começo era um embedded finance, que era Mercado Pago, justamente para ou monetizar, né, essa cadeia, porque no final das contas tinha um monte de intermediário nessa cadeia, eles quiseram verticalizar, ou para ganhar escala. Só que eles começaram isso fazendo com provedores. Por quê? Porque é mais fácil de fazer, menos Uhum. custoso, a alocação de capital é mais, né, mais tranquila, você consegue lançar os produtos com mais rapidez, você não tem que ficar se preocupando com a parte regulatória, a parte de tecnologia, isso quem faz é o provedor. Então, eu acho que o Embedded Finance, e o exemplo claro aqui é Mercado Pago, mas existe também XP e PicPay, mas o Embedded Finance, no final das contas, propiciou essas empresas a focar no que era core business, né, no que era o essencial para o negócio, e adicionar novas linhas de receita vindo de serviços financeiros, sem se preocupar com toda a infraestrutura de tecnologia, a regulação, tudo que eu já falei anteriormente. Então, acho que a importância do Embedded Finance é dar oportunidade para essas empresas que não são instituições financeiras entrarem nesse mercado, e na minha opinião, é questão de tempo para que todos os segmentos estejam nesse mercado, porque no final das contas é aí onde gira, né, o dinheiro, aumentando as suas margens. E além disso, né, de dar oportunidade para essas empresas, também traz um aspecto de baixo investimento versus fazer dentro de casa. Justamente por toda a infraestrutura de tecnologia, por toda a regulação envolvida. Então, acho que é a forma que as empresas hoje têm para entrar no mercado financeiro e começar a prover esses serviços para os seus clientes. E aí eles contam, obviamente, com quem possa fazer isso, né? Então, e hoje o que a gente tem visto é que o mercado vai ficar cada vez, está ficando e vai ficar cada vez mais bem regulado, né? Não é todo mundo que vai poder prestar serviço financeiro ou contar com alguém que faça isso, né? No caso do banco, a gente, por ser um banco há muito tempo, tem uma tecnologia muito alta, a gente consegue fazer isso e se coloca como um parceiro importante para as empresas que querem prestar serviço financeiro ou querem fazer alguma coisa voltada.
aos clientes ou aos fornecedores que eles têm, ao ciclo de negócio deles. Quando você comentou do case ali do Mercado Pago, eles tiveram alguns parceiros e aí decidiram por crescer de outra forma, né? Crescer por conta própria e hoje é um player muito importante, inclusive na ponta varejo, né? Então, como você vê essa migração ah, do serviço que era para PJ e ele vai dando certo e vai migrando para outros players da cadeia, no caso do Mercado Pago, lá, pessoa física. Você acha que isso se aplica para uma livraria, para um supermercado, para uma empresa de distribuição de material de construção? Como você vê esse tipo de coisa em outras frentes no Boa, Brasil? boa. Primeiro eu vou pegar esse seu gancho da regulação, né? Tá para ser votada a regulação, inclusive vocês têm participado Sim, bastante, né, da Sim. construção dessa nova lei e regulação. Eu acho que é super importante, não para engessar, mas sim para dar, né, quais são os limites e o que pode ser feito e o que não pode ser feito, para garantir realmente que tem um aspecto de provedor de negócios de uma forma saudável, né, no Brasil. Então, quando olha Banco Central, acho que a gente tem talvez o melhor Banco Central existente no mundo hoje. concordo. É, e pegando o teu gancho, né, de ir para outros perfis de clientes, eu acho que é meio sem escapatória, de novo, de verdade. Isso tem N segmentos que a gente não tem ideia de que isso acontece, mas acontece. Mas de forma verticalizada. Então, sei lá, automóvel. Automóvel, você acha que o cara está preocupado só em vender carro porque aquela é a margem dele, né? Mas no final das contas, quando ele faz o financiamento para o cliente final, que é a pessoa física, tem um banco por trás que normalmente é o banco da montadora. E aí o É banco da verdade. montadora pega né, o capital para dar o empréstimo de um outro banco, porque ela também não tem esse capital todo para fazer isso, regulação e tudo mais. Então, já tem um monte de serviços, né, e segmentos que já usam isso. Então, para mim, é super inevitável. No final das contas, as empresas vão usar ferramentas, né, e serviços como os de vocês para prover esse tipo de serviço para o cliente final. Porque, na minha opinião, acho que tem um tema de recomposição de margem, mas tem um tema que pouca gente talvez se preocupe, que é como é que você fideliza o cliente no final das contas, né? Quais são os serviços que você dá para ele para fechar o ciclo e o ecossistema? Isso talvez a coisa mais notória disso há 20, 30 anos atrás era a história dos combos das empresas de telefonia e tudo mais. Porque no final você estava provendo diversos tipos de serviço e era muito doloroso para o cliente sair, né? Então, no final das contas, acho que serviços financeiros é parte de um portfólio de produtos e serviços de qualquer empresa. Você falou de livraria, no final vai ser isso, né? Existem os cartões aí, né, de bandeiras de grandes supermercadistas. Esse Sim. é um produto super antigo. Esse é um pedaço só do que eles podem prover e têm provido. Então, acho que é um caminho sem volta, de verdade. E quando a gente fala desse de cartão, então cartão eu também posso entender como esse embedded finance, porque você falou, pô, se eu vou lá num supermercado e tem um cartão de crédito com a marca dele. Então isso significa que ele passa a monetizar também esse cartão, ele consegue também receber um dinheiro disso, desse cartão, e não só do que ele vende na gôndola? Eu acho que, no final das contas, quase todos os produtos financeiros podem ser embedded finance. Eu acho que a gente está ainda num momento de descobrir isso, né, ao longo da jornada. Tá. Quando falar de cartão, completamente, né? Porque como é que funciona o cartão, né? Você tem as grandes bandeiras, que são as que estão nos cartões de banco, tem a bandeirinha lá, não vou dar spoiler de nomes aqui, né? Mas, é, esses caras, eles cobram uma taxa grande para estar nessa cadeia. Aí tem a taxa do próprio banco, que é o emissor disso. Aí tem a taxa da adquirência. Aí tem, assim, é uma cadeia de taxas. E no final das contas, quando o varejista deixa que ele use o cartão do banco dele, ele está perdendo esse volume dentro da operação dele em termos de monetização. Porque se ele tivesse o cartão da bandeirinha do varejista, ele estaria ganhando um pedaço dessa cadeia toda. Uhum. Então, no final das contas, é sim uma forma de você fidelizar o cliente, porque você pode dar promoções específicas naquele cartão, você pode jogar, né, com os programas de fidelidade, no final das contas, usando esse meio de pagamento, mas também é uma forma de você monetizar adicionalmente. Eu estou falando de varejista, porque varejista talvez é o que mais usa hoje quando fala de cartão, Sim, porque as verdade. margens são baixas, são de volume, então qualquer percentual adicional que ele ganhe com a venda né, desse serviço, para ele faz muita diferença. E é tangível, né? Faz parte do dia a dia das pessoas, o varejo. Muito Então, tangível, Aham, muito tangível. Eu aham. não mencionei, pode mas ser um bom no meu exemplo. passado regresso aí, eu fui consultor, né, de uma grande consultoria Tá. internacional e tudo mais. Quando a gente olhava os grandes varejistas, mais ou menos entre 10 e 15% da receita deles vinha desses produtos, mas quando você olhava a margem, era coisa de 60 a 65%.
Porque, de Caramba. novo, a margem, quando você olha o produto do varejista, que é comprar e vender, é muito baixa, ele precisa de Aham, muito Sim. aham. volume. E esse produto financeiro, pelo contrário, assim, não tem nenhum custo embutido, no final ele recebe um percentual sobre as transações que estão ali dentro né, do ambiente dele. Bacana. E falando sobre um pouco sobre a questão do Embedded Finance, citou mercado automotivo, citou varejo. ah, Quais seriam os passos, como você vê, os passos que uma empresa precisa para começar a pensar nisso? Né? Quais seriam os pré-requisitos e como ela precisa se preparar para isso quando ela vai buscar um parceiro? Essa é uma pergunta bem interessante e ela não é uma única pergunta, né? Porque tudo depende do segmento que você está, no final das contas. Mas acho que a primeira coisa é, isso daqui tem link com a sua estratégia corporativa, no final das contas. Porque tem Justo. muita gente também fazendo um monte de coisa e que está indo na onda do mercado ao invés de pensar no que o cliente dele precisa e quer, né? Então, acho que vale, Perfeito. obviamente, entender se o teu negócio faz, né, tem algum link com esse tipo de serviço financeiro. A outra coisa é entender como você vai ofertar isso para o teu cliente. E aí eu estou falando disso porque, como eu mencionei anteriormente, tem um monte de serviços financeiros que são prestados no modelo de Embedded Finance. Uhum. Tá, qual você vai? Você vai fazer cartão ou não? Você vai dar crédito pro cara ou não? Agora consignado ou maquininha ou Conta. conta, Aham. é isso, né? Meio de pagamento. Então, eu acho que tem um tema de pensar muito, além de ser a estratégia corporativa, o que que você quer ofertar para ele e o porquê. Tomada essa decisão e faz sentido, eu acho que tem uma série de avaliações que você tem que fazer nos provedores. Puxa, quem é esse provedor? Né? Para quem que ele já hoje oferece o serviço? É um banco robusto por trás? Está todo homologado, Banco Central e tudo mais? Porque a gente vê que o mercado financeiro, apesar de ser super regulado, e eu acho, de novo, que quando a gente olha o Brasil é a maior, melhor regulação que tem, mas existem diversas brechas, né? A gente está vendo com Sim, alguns segmentos novos aí aparecendo essas brechas. Então, acho que tem um momento de validação muito importante da companhia. E aí, de novo, entender como você mexe a sua estrutura atual para incluir esse produto. Porque, inevitavelmente, você vai precisar de gente de tecnologia para consumir as APIs, né, de um determinado provedor. Você vai precisar de gente de produto e negócio, tentando entender o negócio e como isso faz o link com o seu produto ou serviço atual. Então, acho que tem um tema muito importante também de como é que você aloca as pessoas para isso. Porque se esperar só que, não, vou lá, conecto com o provedor, esse negócio vai dar certo, óbvio que não vai dar certo. E olhando os serviços financeiros, tem muita competição, né? sim. Além dos próprios bancos, fintechs e tudo mais, tem todos esses outros segmentos que a gente mencionou aqui que está todo mundo verticalizando. Então, você tem que ter uma preocupação de como ofertar isso no final das contas. Não é só simplesmente colocar lá, né, jogar na experiência que o consumidor vai topar. E eu acho que depois desse ciclo como é que você aloca o capital. No final das contas, né? Imagina um empreendedor, o cara tem lá R$ 100.000 para colocar no negócio dele. Uhum. Aonde isso daqui vai trazer mais retorno para ele no final das contas? Isso vale para o cara que tem R$ 100.000, né, como um investimento, e para o cliente que tem milhões. No Sim, final como é que você aloca esse capital para trazer o melhor retorno para você e para o seu cliente? Porque também, né, imagina que você faça todo esse mapeamento de mercado, de estrutura e tudo mais, lança um produto e aí você se empolga e começa a lançar vários outros. De novo, faz sentido alocar capital em tudo isso nesse Uhum. momento? Ou não, o negócio começou a dar certo, eu vou verticalizar isso. Você tem certeza que você vai verticalizar e querer construir o seu banco? Se você não tem expertise nisso, se, né, você vai ter que consumir um capital gigantesco, né? Para quem não sabe, quando fala de regulação de serviços financeiros, tem capital embutido nessa história, tem reserva de capital, tem que ter um balanço super robusto, tem que ter um monte de regulação. Então é um trabalho bem difícil, bem custoso para montar uma instituição financeira. Não é tão simples quanto a gente acha que é, né. E quando a gente olha aqui para o banco, né, Fabrício, acho que é legal comentar, assim, pra ter essa troca com o Bruno, que hoje a nossa estrutura lá no banco, ela tem muito esse papel consultivo. Mas eu sempre falo que é muito bonito a gente falar que é consultivo, mas a realidade, ela nem sempre, em todos os lugares, ela realmente é assim. Eu sou consultivo, mas você citou um negócio que é muito legal, assim, pô, mas quem é esse banco? Como é que é essa estrutura? Mas eu também olharia aqui quem são as pessoas que vão te atender, né? Então, acho que conta um pouco Perfeito. assim pra gente aqui, Fá, como que Legal. chegou um projeto aqui, eu sou empresa de ar-condicionado, cheguei, agora não vou ser banco, vou ser quase banco, quero usar o Arb, como que acontece? A gente simplificando um pouco o processo, né? Então a gente vai analisar a empresa, né? Quem está por trás da empresa, quem são os proprietários, sócios, etc. Vai ter uma análise sobre isso. A gente vai analisar
plano de negócio, se faz sentido, se para em pé, muito em linha com o que o Bruno falou, vale a pena, faz sentido financeiramente, faz sentido o banco estar atrelado a isso. Então a gente tem uma seleção interessante dos clientes e depois começa a colocar isso em esteira de projeto, em cima do que o banco atende como produtos existentes, ou se a gente precisa desenvolver alguma coisa nova, porque isso é um diferencial que o banco tem também, que é poder adaptar as estruturas que o banco já possui às necessidades do cliente. Então, acho esse pedaço é muito importante, porque sempre atrás de uma pessoa jurídica estão as pessoas que trabalham naquela pessoa jurídica. É. Então, dentro do banco, a gente também tem critério muito alto para trazer as pessoas para trabalharem com a gente, sejam eles os nossos próprios funcionários, sejam os parceiros e outras empresas que a gente trabalha em linha para desenvolver e entregar esses produtos. Então, resumidamente, é mais ou menos isso que é o processo. Vou pegar um gancho aqui, olha que interessante, né? Eu estava falando com um varejista 2, 3 semanas atrás, que ele estava verticalizando e no final das contas o grande problema dele não era o produto, e sim o atendimento. Hum, Por ótimo quê? ponto. Porque, obviamente, que em tecnologia sempre vai ter alguma falha, algum problema, alguma coisa. Aham. Mas, como isso daqui influenciava diretamente no negócio dele, ele precisava que as coisas fossem corrigidas rapidamente. E as pessoas que estavam ali, né, no dia a dia com ele, não tinham a mesma urgência que ele. Hum, Então, no final das contas, essa parte que vocês estão trazendo, né, da importância de quem são as pessoas que estão lá, como é que as pessoas se relacionam, como é que elas vivem o problema do cliente, é fundamental, no final das contas, para esse cara continuar, né, usando o serviço no caso de vocês, enfim, mas de qualquer outra companhia, assim. Então, incrível. Bom. Não, mas o que eu queria comentar, o que eu quero comentar também, assim, é, você citou aqui antes, né? Pô, eu sou de uma empresa e aí eu decido que eu quero fazer serviços financeiros, então acho que desde esse momento é importante você também eh, ou escolher uma consultoria ou escolher o banco que vai te dar essa consultoria, mas você também definir até o que você falou, pô, cartões é só a ponta do iceberg, o que mais eu posso oferecer aqui? E aí eu sempre fico nessa dúvida aqui de falar, pô, será que você já tem que ir com a conta pessoa física até o final? Será que é só uma conta pessoa jurídica? Será que você começa aos poucos? Então, dada a sua experiência e dos projetos que você passou ao longo da sua carreira, o que que você acha que teve muito sucesso quando você liderou esses projetos? Foi ter feito tudo de uma vez? É faseado? Isso demora? Porque tem também essa questão de ansiedade das pessoas, né? É Né? engraçado, né? Porque acho que todo mundo tem essa ansiedade mesmo de fazer as coisas acontecerem. Eu, particularmente, não faria tudo de uma vez, eu faria muito faseado. Porque no final das contas você não consegue medir o que está dando certo, o que não está dando certo, se faz sentido aquilo para o cliente, porque vira uma coisa muito diferente do que o cliente tinha como experiência ou como produto. Então, vou dar exemplo aqui, né? Na XP, a gente, em 2020 para 21, lançou o cartão. O cartão não foi verticalizado, foi com um provedor à época. E todo mundo falava, puxa, por que vocês não lançam outros serviços financeiros? Porque já tem uma base de clientes gigantescas e tal. uhum, Mas o cliente que estava lá naquele momento era um cliente investidor. A gente queria um cliente, né, que a gente chama de tomador, que é o cara do banco, que vai tomar o crédito, sim. que vai ter o cartão, que vai usar pagamento. Então, obviamente que a gente queria lançar tudo muito rapidamente, mas não fazia sentido, de novo, lançar tudo junto, justamente por isso, porque a proposta de valor ia mudar tanto que o cliente poderia se perder e, de novo, o que era o core business lá, o que era importante para a gente, poderia ser afetado. Tá. Então, olha, vamos fazer aos poucos, porque eu não quero contaminar o que já está dando certo, o que é bacana, não quero contaminar isso. Mas quero aumentar a proposta de valor do cliente no final das contas. Então a gente fez isso faseado, né? E aí, obviamente, depende de empresa para empresa, segmento para segmento, mas a gente fez faseado ali, a cada 3, 6 meses tinha um lançamento de produto adicional para ter uma complementaridade aí 360 que a gente falava de banco. Mas eu sou meio contra fazer tudo de uma vez só, justamente por conta disso. E como aí pode ser nos bancos, pode ser na consultoria, assim, como vocês faziam para medir o sucesso e o caminho, correção de rotas, né, desses projetos e produtos que estavam sendo lançados? Cara, bom ponto esse, porque também depende de um monte de fatores, né? Mas eu sou adepto daquela história de pode errar, não tem problema nenhum, desde que você erre curto, pequeno, com pouco dinheiro, né? Porque errar, achar que errou depois de 2 anos, imagina o que se afundou Ah, de é um furo. dinheiro. Exato, assim. Então, acho que tem um tema de ciclos curtos de aprendizado. Então, acho que vou pegar o banco aqui, né? Quando a gente fez lá na XP. A gente não lançou cartão para toda a base da XP. A gente lançou cartão para alguns milhares de clientes, deixou outros na fila de espera.
justamente para entender o que estava certo e o que estava errado, porque essa mística de que não vai dar errado não existe. Assim. Sempre no começo de qualquer implantação tem adaptações aqui. De novo, seja de produto, de sistemas, do que seja. Porque é complexo colocar um produto desse no ar. Não parece simples, mas não é. Então, a gente fazia isso de forma faseada e cada erro encontrado, a gente fazia os ajustes necessários. Um desses produtos, a gente demorou para fazer o ajuste necessário e virou uma bola de neve, contaminando o core business, como eu falei. Então, acho que tem um processinho de você, a todo momento, e aí, periodicidade, cada empresa faz a sua, né? A gente fazia cada semana. Puxa, recolhe todos os issues e problemas que existiam naquele momento com aquele produto, tenta entender de onde vem, ajusta. E aí, isso demorou uns 2 ou 3 meses para fazer os ajustes e você consegue escalar isso dentro da tua base, né? Lança para 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil e vai embora. Então, acho que o ponto é ter uma área, ou seja, a área de produtos, no caso, que é a responsável por identificar onde estão os problemas em relação à adoção dos produtos. E priorizar as correções. E priorizar as correções, exato, porque tem uma frase, né, icônica aí no mercado que falava de vamos fazer no bambu e no arame. Né? Do tipo, cara, vamos colocar qualquer coisa de pé, porque qualquer coisa de pé, a gente vai dar conta nisso. Isso funciona para você lançar o MVP, né, do produto. Não funciona para você ter uma proposta de valor equilibrada para o cliente. Então, ajustar, né, obviamente, o que faz sentido ser ajustado, para mim, é padrão para lançamento em escala de qualquer produto. Senão, você vai ter problema com o teu cliente e isso vai afetar o que é o teu negócio de fato. Seja vender o ar-condicionado que você falou, seja um varejista, seja uma indústria de automóvel. No final, por que o cliente vai lá se o que você está ofertando para ele como complementariedade não está funcionando? Justo. Agora, pode ser uma pergunta subjetiva, assim, não tem também receita do bolo, né? Mas, na sua visão, quando a gente considera, não, estou pronto para ir ao mercado, sei que vou aprender, corrigir, mas é melhor já sair do que continuar evoluindo aqui, ir contra o perfeccionismo e colocar alguma coisa, ou esperar mais e colocar um. Qual que é sua visão de timing para isso? Difícil essa. Poxa não vida, tem né? de boa. Pergunta de $1 milhão, Exato. daí, né? No final das contas. Contratam o Bruno para isso. Aqui a gente está tentando. Olha, essa é realmente uma boa pergunta. Assim, o que eu acho que faz sentido? Não existe perfeccionismo. Né? Assim, nem a Disney é a Disney, no final das contas, certo? Assim, não existe essa história do verdade. lugar ideal, do mundo bonito, né? Imaginar. Eu acho que tem um momento que você vai ter que tomar essa decisão, que é você tá contente com o teu produto no sentido de ele tá funcionando, você tá atraindo o cliente. Porque uma coisa é você oferecer para os clientes, a outra é o cliente que olha e fala, eu quero, né? Então, pô, você tá atraindo o cliente está satisfeito com aquilo, os produtos estão sendo bem reconhecidos por esses clientes, não tem problemas graves de tecnologia ou de processos, problema sempre vai existir. Aí eu acho que talvez seja o momento. Não dá para ser perfeito. E também não dá para ser no modelo que a gente falou do arame bambu. Assim, cara, eu lancei um produto hoje. Lancei não. Eu quis fazer um produto de cartão de crédito hoje. Em um mês ele tá aqui, meio que mais ou menos eu tô lançando ele para a base inteira. Também não. Mas você também não vai esperar 2, 3 anos para fazer isso. Né? No final das contas vai ser alguma coisa no meio do caminho, mas acho que o time de novo, o cliente está feliz, né? Você está confortável com os processos, produtos. Confortável no sentido de, puxa, tá dando algum tipo de problema, mas é o problema do dia a dia, que todo lugar vai ter. Aí eu acho que é o momento de escalar e de por esse caminho que você está falando. E eu já vi muita empresa indo para os dois extremos. Se você vai para o extremo de estar tudo perfeito, isso nunca vai chegar e você vai perder time no mercado. O mercado vai te engolir. Vai. E já vi muita gente indo para o caminho de vamos lançar rápido o produto, porque, sei lá, eu preciso fazer produtos adicionais, porque meu balanço não está legal, meu PNL não está legal, ou eu preciso fazer produtos adicionais porque meu cliente está pedindo, eu preciso lançar rápido. Também deu água, porque no final das contas o produto estava tão mal feito que o cliente foi embora. E você perdeu a oportunidade de fazer aquele produto vingar melhor, Exato, né? Exato. E aí no final, o produto, ou melhor, o provedor é ruim. Entendeu? Sim. Então assim, não deu certo porque o ARB não é tão legal. Cara, mas você deu tempo ao tempo, de fato? Você garantiu que o teu produto, né, como você imaginou, e fornecedores como vocês, que tem a parte, né, consultiva, como a Patrícia comentou,
entenderam o problema, desenvolveram o produto, conseguiram dar né, escalabilidade nisso? Não, então não é o provedor, assim, é como você operou e como você quis que as coisas acelerassem antes do tempo de acelerar. Mas a gente estava falando de MVP e lançar produto, assim, né? E às vezes essa relação, e aí eu sempre, a gente conversa muito sobre isso. Se você vai falar para fazer banco para quem não é banco, existe sempre essa ansiedade, como a gente já falou disso, né? De, pô, eu quero ter o melhor cartão, eu quero ter a melhor conta, eu quero ter o melhor. Então, o que que você recomenda aqui sempre? Então, é o faseado. Então, primeiro eu vou lançar um produto para poucas pessoas, eu testo. É isso que você chama de MVP? É isso que Exato, você. Tá, é isso. Acho que entendi. tem, de novo, a parte do teste não é um teste para ver se está funcionando. É um teste para ver se o cliente se interessou e gostou. Sim. Né? No final é isso. Porque os testes de funcionalidade você deveria ter feito um pouco antes disso. Alguma coisa vai ter de problema, óbvio, mas é isso. Então acho que o teste, no final das contas, te garante que você está com a proposta de valor adequada para o teu cliente. É isso. E Puxa, tem essa tô, também, né? acelera. É isso. É Tá. isso. Às vezes você contrata achando que o todo vai ser muito legal, mas tem esse lado também que você falou, de conseguir, de vender lá na ponta, né? De Exato. você impactar o teu cliente também, Exato. né? A gente prover a solução e esse impacto que tem que fazer. Porque no final das contas, Paty, a gente está falando de produtos em commodities. Né? Quantos cartões as pessoas não têm disponíveis? Ou quantos cartões as pessoas já não têm nas suas carteiras? Assim? Então, no final das contas, como é que você. O embedded finance significa como é que você embeda ele na experiência ou no É. produto que você tem hoje. Então, acho que pensar nisso é fundamental para o empreendedor ou para a empresa que quer fazer isso. Justamente porque tem um monte de oferta por aí, todas parecidas. Tá, e como é que você vai se diferenciar para o teu cliente consumir esse produto de você? O que para ele é importante que você está suprindo lançando esse produto? Então, acho que tem que ter essa preocupação o tempo inteiro, assim, né? A gente está chamando de proposta de valor aqui, o que você vai entregar para o cliente? Por que o cliente vai consumir? Não é só, agora eu tenho um cartão de crédito e ele vai deixar de usar o do banco dele para usar o... Tá, algum caso pode ser, mas em massa, em volume, tem que ter um link muito bem feito aí entre o teu produto, que é do teu dia a dia, com o serviço financeiro. E aí é legal, então, a gente exemplificar de novo, vou usar o do ar-condicionado, né? É, se eu faço finanças embarcadas para essa empresa, significa que ele vai poder financiar através do próprio banco dele, que aí é o Banco Arb por trás, ou usar o cartão de crédito que a gente também Uhum. tá aí por trás como essa label. Então é mais uma maneira dele fidelizar do que ele Perfeito. esperar que a pessoa vai ter um limite de cartão de crédito de algum outro lugar qualquer para ficar tomado nisso. Então, isso de fato hoje para você é um valor importante se alguém estiver vendo a gente assistindo e falar, putz, acho que talvez eu tenha alguma coisa aqui. Isso pode ser um valor legal para ele começar a pensar aqui nesse embedded Ah, finance. total, total. No final é isso, né? Assim, a gente está falando que dá para recompor margem, né? Que as pessoas, né? Eu dei o exemplo lá do varejista, que era um pequeno percentual da receita mais alto no valor de margem e tal, mas no final das contas eu acho que a fidelidade do cliente passa por produtos financeiros, como você mencionou. Até porque você consegue fazer coisas diferentes nisso. Você consegue, embora as taxas de mercado sejam um pouco parecidas, né? Ajusta um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, mas no final das contas, você dá essa condição de pagamento ou de crédito, como você mencionou, de forma diferenciada, mais parcelas. Quando o cara tem um embedded finance, né, um serviço embarcado, ele consegue ter um pouco mais de flexibilidade disso. Porque senão, é aquilo que está lá na prateleira do provedor dele, no final das contas. Aqui ele consegue dar uma negociada, entender o que isso aqui impacta no fluxo de caixa dele. Então ele tem flexibilidade para fornecer isso para o cliente. E no final, é isso que o cliente quer. Ele Uhum. quer, ele quer se sentir ali parte da empresa da pessoa. Eu estou dizendo isso no sentido de, cara, aquela empresa está resolvendo um problema que eu tenho. Puxa, talvez eu não tenha limite no cartão de crédito para consumir tal produto. Tá bom, então eu como né, a empresa provedora do produto, eu vou te dar então um crédito adicional aqui para você combinar e comprar o teu produto que você quer. Com uma condição talvez diferenciada. Pô, isso fideliza o cara, no final das contas. Né? O cliente acaba Sim. se sentindo importante, acaba se sentindo valorizado. Né? E isso tem N estudos que mostram que esse cliente volta para lá. Né? Não é só um tema de qual é a taxa, é um tema de Que legal. como é que eu sou tratado e como é que isso aqui está, né, de alguma forma, combinando com o produto que eu estou comprando ali. É que volta o atendimento e volta a qualidade das pessoas, que é o Perfeito, ponto que você trouxe, né? Patrícia? perfeito. Acho que tem isso.
Agora, olhando, você falou um pouco de commodity, nossa visão muito assim, a tecnologia ajuda a deixar esse commodity uma oferta mais ampla para mais gente, por isso do Embedded Finance. E a tecnologia também ajuda a repaginar ou renomear processos que já existiam, né? Então, conceitualmente já existiam. Então, a gente fala de Buy Now, Pay Later, por exemplo, que para boa parte do mundo desenvolvido é algo novo, mas para o Brasil é algo corriqueiro de crediário lá atrás. Perfeito. Então, olhando em termos de tecnologia e o rumo que ela está tomando em termos de poder ampliar o acesso e o desenvolvimento disso ser mais acessível para mais gente, né, até para empresas novas de tecnologia que vão trabalhando, o que você acha que a gente tem como próximo caminho de serviço financeiro? Aprofundar esse tipo de coisa com a oferta de mais serviços financeiros diferentes, ou restringir por conta da regulamentação, do risco? A gente está meio que hoje no meio do caminho, né? A gente abriu muito e parece que está restringindo agora. Você acha que é um efeito sanfona? Assim, ele abre, fecha, em termos de dou mais espaço, restringe, aí daqui a pouco vai ter outra. Qual é a sua visão disso? Primeiro, eu acho que tem que só fazer um parênteses aqui, que os ciclos tecnológicos eles estão muito, mas muito mais acelerados do que eram 10, 15, 20 anos atrás. Então, a regulação não dá para ser igual ao que era lá. Determinamos uma coisa aqui e isso daqui vai seguir meio que ad eterno, ou daqui 10, 15, 20 anos a gente muda. Eu acho que a regulação ela vai ser móvel ao longo do tempo. Porque, de novo, tecnologia está muito rápida, né? Então, a gente está falando, saiu essa semana, por exemplo, que o volume de stablecoins no mundo já é maior do que as bandeiras Master e Visa. E stablecoins tem, sei lá, 5 anos. Então, quando você ouve esse tipo de coisa, você fala, opa, peraí, essas bandeiras todas de cartão de crédito, elas nadavam de braçadas durante décadas. Agora tem um cara que entrou e Pix no Brasil também. É um business de, sei lá, 5, 6, 7 anos e que hoje é um volume igual uma bandeira dessas aqui no Brasil. Então, no final das contas, eu acho que a regulação vai ser um pouco disso que você está falando de sanfona, justamente pelos os movimentos tecnológicos que a gente está vivendo. Mas eu tenho a tendência de achar que deveria abrir mais do que fechar. Acho que o fechar puxa, tá acontecendo alguma coisa aqui que não estava no planejamento. Veio uma coisa muito nova que deu uma bagunçada em termos de fraude. Porque hoje... A gente não previu, né? Exato. Se você me perguntar, acho que o grande problema que a gente tem hoje no mercado financeiro chama-se fraude, né? A gente tem muitas pessoas criativas o tempo inteiro tentando fraudar alguma coisa, né? Ou alguém. Aquela história de o cartão clonado que a gente olhava e via 20 anos atrás, isso daqui não é nada perto do que essas pessoas hoje já fazem. E o que acontece, por exemplo, nessa história do Pix, tem muita empresa que não é serviço financeira que está dentro da estrutura do Pix do Banco Central sem estar homologada. Então, a maioria das fraudes que estão acontecendo, né, aconteceram essa semana passada, são desse tipo de empresas de tecnologia que não são bancos. Sim. Então, puxa, como é que você garante que esse problema não vai existir ou vai existir menos? Dá uma restringida. E depois, puxa, sentimos confiança nisso, eu acho que aí tem uma tendência de abrir. Então, eu sou a favor, né, teoricamente, de abrir, mas em momentos de estresse de mercado como esse, de fraudes e tudo mais, eu Dá acho uma que tem restringida. tem um momento de restrição. Legal. Ô, Bruno, a gente fala de que se a gente oferece no banco, inclusive, né? Pix indireto, e aí a gente está falando desse embedded finance, e eu vou colocar lá na ponta, assim. Contextualiza um pouco, assim, do que é esse Pix indireto, o Fabrício também contar pra gente o que é esse Pix, aí é Pix na maquininha, e se eu posso oferecer tudo, se eu não posso, se eu tenho que ficar só pedindo pro banco fazer. Eu queria que vocês contassem um pouco, assim, pra gente. Quer falar da solução que vocês têm? Aí eu Podemos, sim. comento. O principal, né, sendo o mais didático possível, o Banco Árabe está ligado ao Banco Central e através dele a gente consegue fazer a movimentação de contas e valores para o nosso cliente, né? Então a gente tem estruturas específicas para cada cliente e consegue fazer com que eles sejam inseridos no mercado de troca financeira da moeda via Pix. Então, em poucas frases, é mais ou menos isso o conceito. Eu acho que tem, pegando o gancho, né, que a Paty trouxe,
a gente usa a estrutura do Pix hoje para várias coisas, né? No final das contas. E aí, o governo tem tentado fazer é tentado diminuir a cadeia que existe. Então, eu vou dar o exemplo do boleto. Ou do débito em conta. Débito Legal. em conta, Uhum. né? Porque tem o Pix automático agora. Uhum. O débito em conta hoje tem uma cadeia que você tem que remunerar de várias empresas que participam dessa história. Então, no final das contas, isso daqui faz com que o seu preço do que você está pagando, seja um serviço ou um produto como pessoa física, aumente. Porque esse daqui é um custo na cadeia daquele provedor. Sim. O Pix automático, no final das contas, significa que você está tendo mais competitividade e conseguindo tirar esses caras do meio da equação e abaixando o teu preço para o cliente final. Então, é uma vantagem para o empreendedor, no final das contas, porque, puxa, eu não tenho que lidar com todo isso, um monte de fornecedor aqui no meio do caminho, né? Entender como é que eu faço a homologação do débito automático. O débito automático demora, dependendo, sei lá, 30 dias para cair. Tem cliente que fez o débito automático e não esperou esse prazo, não pagou a conta, entrou com inadimplência para quem está provendo serviço. É uma complexidade gigante de operação nessa história. Quando você olha esse tipo de produto, né, como Pix automático, isso aqui acabou. O cara homologou lá na hora, caiu, tá tudo certo. Então tem a proposta de valor para o cliente, não ficar se preocupando com essa história. Será que o débito entrou ou o débito não entrou? Sou eu. Exato, é você. Sou eu. E a outra coisa é como é que isso aqui impacta nessa cadeia de custos para o empreendedor. Assim. Você tira esse custo operacional, você tira tudo no final das contas. Então, acho que tem um monte de produto que o Pix está trazendo, né? Que vai Aham. solucionar os problemas existentes e que, no final, os provedores de produto ou serviço podem usar isso né, nesse viés aí de 360 quando olha serviços financeiros. Eu acho que e vão lançar outros, né? Assim, Sim, vai ficar cada vez mais complexo. vai ficar cada vez mais complexo. E aí eu acho que isso entra um outro pedaço importante de ter um parceiro como o Banco Arb junto às empresas. Porque a regulamentação vai ser cada vez mais complexa, o esforço tecnológico e de entendimento jurídico, entendimento dos processos também. Então, a partir do momento que você tem um banco como o Arb do lado, é algo que você não precisa ficar preocupado. Puxa, se é uma regulamentação nova, o que eu vou fazer? Você vai ter alguma responsabilidade, mas o banco está sempre olhando e vai trabalhar construtivamente e vai estar sempre adaptando a estrutura do banco ao que a regulamentação precisa e pede. Então, esse é um outro fator importante quando a gente fala de questão de Pix indireto, direto, etc. Sim. Exato. Eu acho importante ressaltar isso porque cada vez mais a gente vai ter esse tipo de necessidade regulatória a ser atendido, né? E isso vai ser, além da questão do capital, né, do público, etc., capital alocado, responsabilidade dos sócios, a questão de atender a regulamentação é algo pesado também quando a gente pensa em abrir uma instituição financeira ou fazer algo para prestar serviço financeiro. Então, a gente entende como banco, a gente tem um benefício agregado nisso aos clientes que é muito importante. Boa. E a gente também atende IP e SCD. Acho que é legal, assim, contextualizar também. DTVMs, STMs. O IP, CD, você já participou, né, de empresas que você estava nesses arranjos, depois foi para banco, aqui a gente atende. Queria explorar um pouquinho mais aqui desse mercado, assim, porque uma instituição de pagamento, primeiro acho que o Bruno pode falar, assim, para quem está ouvindo, está assistindo a gente, o que é ser uma IP? Ou o que é ser uma SCD? E acho que depois o Fabrício pode trazer um pouco também, assim, o que nós, como banco, podemos fazer para essas empresas, sabe? Tá bom, legal. Primeiro que, quando falamos aqui de serviços financeiros e tudo mais, todo mundo entende que é criar um banco, né? Você não cria um banco do zero com todos os produtos de banco. Como o Fabrício mencionou, tem uma regulação muito forte por trás. Então, talvez o primeiro passo é você virar uma IP, como você falou, que é uma instituição de pagamento. Que é basicamente você fazer ali tudo isso que a gente falou de usar o Pix, basicamente são os pagamentos existentes ali. Eu posso dar o crédito no meu balanço? Não, você não pode dar o seu crédito no seu balanço. Porque no final das contas, isso aqui tá inserido em um outro pedaço da regulação do Banco Central. Então, normalmente o que as empresas fazem é ir para o caminho da IP, que é mais simples, e aí você consegue depois lá na frente, com o histórico, com um monte de coisa, validar uma SCD, por exemplo, que é a Sociedade de Crédito Direto. Que aí, beleza, agora você consegue dar crédito para o teu cliente, né? Obviamente que com um monte de guardrails nesse processo aí, porque não é simplesmente sair dando crédito. Aliás, para quem quer dar crédito, é muito bonito nos primeiros 6 meses, porque só entra a receita. Só que a inadimplência você vai ver depois desse período, né? Então, também muito cuidado como é que você escala crédito hoje no Brasil,
com taxa de juros a 15%, com renda da família caindo, né? Assim, não é simples escalar juros no Brasil. E aí você falou de DTVM. DTVM é um negócio completamente diferente. A gente está falando de investimentos. Então, eu mencionei XP, então é XP. XP é Uhum. uma DTVM. A DTVM é regulada por outras coisas, não só o Banco Central. Então, tem mais regulação envolvida nessa história, né? Outras entidades reguladoras. E aqui, ó, eu quero dar produtos de investimento para o cliente, eu quero dar fundos, renda variável, renda fixa, eu quero colocar o meu CDB lá na ponta. Beleza, seu CDB você pode com uma sociedade de crédito, mas você não pode comercializar CDBs de outras plataformas porque você precisa ser uma DTVM. Então, dependendo do que você quer fazer em termos de produto, você tem que ter uma licença diferente. E as licenças custam muito dinheiro, as licenças significam muito operacional. O Fabrício mencionou sobre regulação. Sim, O tempo inteiro ali, ou a regulação muda, ou vem o regulador fazer uma é verdade. auditoria, ou alguma coisa tem. Então a gente, nos últimos anos, estão usando muita tecnologia para tentar ajudar nesse processo, mas, de novo, é custoso, é trabalhoso, não é simples. Assim. E não é uma vez, né? Não é um CAPEX que você investe uma vez Não, e acabou. É um negócio contínuo. recorrente, exato. Exato, é contínuo. Então, indo para a linha, né, das possibilidades de negócio, existem N, e isso vai mudando de acordo com a licença que você tem. Então, grandes bancos têm todas as licenças, por exemplo, que ele tem pagamento, ele tem crédito, ele tem a parte de investimento, ele tem Tá. outras Uhum. coisas. Mas acho que o caminho mais natural vai primeiro por uma IP, aí você faz toda essa estrutura de pagamento, depois você vai escalando, indo para um modelo de crédito, e enfim, eu acho que é isso. Mas isso só faz sentido para quem tem um banco ou quer verticalizar um banco. Sim. Para quem não é, e a gente está falando de quem não é, né, que é um Uhum. embedded finance, não faz sentido ir por esse caminho, né? Faz sentido, de novo, eu acho, ir por um caminho de um provedor, cara, entende o que isso aqui impacta no teu negócio, puxa, aí começa a entender quanto que a regulação impacta, quanto que o custo alocado impacta. Você fala, puxa, será que eu quero dar uma verticalizada nisso para ganhar um pouco a mais? Mas olha todo o custo que isso aqui É, está me trazendo no final das contas. E além disso, se eu colocar dinheiro para verticalizar, eu estou abrindo mão de outras coisas que eu poderia fazer, né? Que é a história da alocação do capital. Exato. sim. Você vai ter que colocar dinheiro nessa história e não vai fazer outras coisas que poderiam ser feitas. Então, acho que não é uma decisão trivial, mas se o teu negócio não é banco, não vira Não banco. inventa moda. Exato. Só se o negócio crescer, como a gente falou de mercado Uhum. livre, por exemplo. É. O negócio era gigantesco, né? Mas você já tinha ali, e tem outros cenários, muita transação financeira passando por lá, Perfeito. né? Aí faz sentido. Então, ou quando eu dou um boleto de 15 dias para o meu cliente pagar, já estou dando um crédito para ele enquanto ele leva a mercadoria e depois me paga 15 dias. Então, tem serviços que são triviais e que não parece que é um negócio de banco, mas na verdade porque a transação financeira está acontecendo ali, né? Exato, exato. Vou voltar, a gente está caminhando aqui para o final Sim. da nossa conversa. E eu vou só voltar você ressaltou algumas vezes sobre a qualidade do Banco Central, da documentação no Brasil. Você tem uma experiência internacional interessante, não só de trabalho, mas também de estudo. Por que você entende que a gente chegou no nível que a gente está no Brasil em termos de regulamentação, possibilidade, tecnologia financeira? Uau, que pergunta profunda essa, né? Eu vou dar um exemplo que é o Pix, Boa. e depois eu vou pelo caminho da tua resposta, tá? Pix não, vou pelo Open Banking, que era um Open Finance, né? Para quem não sabe, essa história ter um modelo onde os bancos compartilham os dados daquele cliente, se o cliente quiser, né? O cliente vai falar, puxa, eu gostaria que o meu dado do banco X aparecesse no banco Y e vice-versa. Por quê? Porque, puxa, se eu tiver essas informações para todos os bancos, no final eu vou estar com a melhor oferta, porque todos os bancos vão ter visibilidade do que eu tenho. Beleza. Isso daqui foi uma iniciativa do Banco Central, ela vem escalando ao longo do tempo, uma escala menos acelerada do que o Pix, mas pensando muito nessa proposta de valor que eu mencionei, da pessoa ter melhor condição existente. Em lugar nenhum do mundo isso existe. Existe em UK, mas não foi capitaneado pelo Banco Central, o que significa que a adoção é infinitamente mais baixa do que do Brasil. Existe nos Estados Unidos, existe mais ou menos, porque ali foi os bancos que começaram a tentar hackear as experiências dos outros bancos para ter essas informações lá dentro. Então, tem banco que você consegue ver saldo de outros bancos lá dentro, mas não é algo comum e genérico como tem aqui no Brasil. Então, isso daqui exemplifica um pouco de que às vezes o Banco Central coloca a mão em algumas coisas, mas pensando muito no cliente final.
E lá está pensando muito na equalidade do mercado. Então, puxa, o Banco X vai fazer isso porque é um modelo que lá funciona. Então, eu acho que aqui tem um lado do Banco Central, principalmente nos últimos anos, década, que olha muito como é que a gente facilita a vida do cliente. Como é que a gente garante que tem a bancarização em plena escala. Porque essa é outra escola, outra história. Quando você olha países desenvolvidos, a maioria desses caras já são bancarizados há muito tempo. Sim. Porque, né, enfim, Uhum, por N uhum. motivos. Alguns outros, tipo China, é o contrário. Esse cara, ele não era bancarizado e o cartão de crédito não é uma opção para ele, porque ele saiu do dinheiro para o dinheiro para o que eles, né, tem lá no WeChat, que é um dinheiro virtual. Então, cada país tem a sua, né, diversidade. Mas quando você olha no Brasil, eu acho que tinha a história de como é que você coloca mais gente dentro das instituições financeiras para deixar essas pessoas em condições de ter crédito, de ter, né, avanço na vida, de garantir que as pessoas pudessem ter acesso a produtos que antes elas não tinham. Então, eu acho que tem um tema aqui de que é um Banco Central mais pró-business, obviamente que tem todo lado de regulação, mas como é que você faz a regulação ser pró-negócio, pró-país, pró, né? E eu acho que tem uma diferença um pouco grande quando você olha lá fora, que talvez seja uma agenda mais taxa de juros, inflação, vamos regular Uhum. bastante. Hum. Mas por que vamos regular? Vamos regular porque tem fraudes corporativas existentes, então vamos colocar lá a lei, é uma lei SOX, que chama, que era um senador que inventou essa lei nos Estados Unidos, porque teve fraude lá no começo dos anos 2000. Então acho que o foco é um pouco diferente, na minha opinião. Então acho que é um foco muito de desenvolvimento do mercado e desenvolvimento do mercado financeiro como um todo. E por isso que eu acho que a gente tem o melhor banco do mundo, porque no final das contas equilibra a regulação com essas oportunidades meio inexistentes em outros lugares, não capitaneadas pelos bancos centrais dos países. Legal. Obrigado, Bruno. Então, acho que com esse ótimo fechamento, a gente fica por aqui no nosso Arbicast. E agradecendo mais uma vez sua presença aqui, Bruno. A gente tem uma lembrança do banco para você. Olha, obrigado, hein, pessoal. Eu que Espero que agradeço ter vindo goste. aqui. Muito obrigado. Vou usar. Que bom, que Ó, bom. para quem tá me vendo aí, ó, um vinho. Usarei. Muito obrigado. Com muito Que carinho. bom. Demais. Agradeço vocês de verdade. Acho que é sempre válido contribuir aí com informações do mercado financeiro que não são simples de serem ditas. Ah, Espero, enfim, estar perto de vocês, ajudá-los sempre que precisar e contem comigo. Muito obrigada. obrigado. E quem quiser te seguir, falar com você, seguir nas redes sociais, como que te acha? Legal, tô no LinkedIn, meu nome completo é Bruno Fumagalli Guarnieri. Se conecte lá, vai ser um prazer falar com vocês. Muito bom. E para você que ficou aqui até aqui com a gente, nós vamos deixar aqui nossas redes sociais. Fiquem à vontade para nos seguir. Em breve nos vemos novamente. Obrigada. Obrigado.